meus amores, o tema da aula de hoje será Brasil e Império. Primeiro de tudo, vamos nos localizar na linha do tempo. Bom, são três os principais momentos históricos da história do Brasil após a chegada dos portugueses, porque vocês sabem que antes da chegada dos portugueses eu tenho toda uma história indígena, mas após a chegada dos portugueses são três os principais períodos. Brasil colônia, época que somos colônia de Portugal. Brasil Império, época que somos uma monarquia, e Brasil República, época que somos uma república, tá? Onde está o Brasil Império? Ele está bem aqui no meio, tá? O Brasil Império é após o período colonial e antes do Brasil República, certo? O Brasil Império começa em 1822, a partir da independência do Brasil, e termina em 1889, a partir da proclamação da República. Nos localizamos, então vamos para as especificações. A tia vai colocar aqui os tópicos principais desse período. Não vou explicar tudo sobre o Brasil Império, vou fazer um resumão para a gente entender os principais acontecimentos desse período histórico que foi tão importante para a nossa história. O Brasil Império ele vai acontecer entre o ano de 1822 e 1889. Então, pensei em Brasil Império, vou pensar lá nos anos 1800, tá? Ele vai durar menos de 100 anos, ok? E qual foi esse período? Foi o período que o Brasil tinha imperadores. É só você lembrar da palavra império, tá? Império, imperadores. E quem eram nossos imperadores? Dom Pedro I e Dom Pedro II, beleza? Nesse período aqui, a gente tinha uma forma de governo diferente da que a gente tem hoje. Hoje, por exemplo, a gente vota, escolhe os nossos prefeitos, nossos políticos, nossos presidentes. Aqui eu tenho uma monarquia. O que é uma monarquia? É uma forma de governo onde eu tenho um rei ou um imperador. E esse poder passa de pai para filho. Eu não tenho eleição, tá? O poder passa de pai para filho. Assim como o Dom Pedro I foi embora e deixou o filho dele, Dom Pedro II. Beleza? Nós vamos começar pelo começo, ou seja, o acontecimento que inaugurou esse período, que foi a independência do Brasil. A partir do momento que o Dom Pedro I proclama a nossa independência, aí começa o Brasil Império. Por quê? Porque ele vai se tornar o nosso primeiro imperador. Aí vem o governo dele, o governo de Dom Pedro I, que é nosso primeiro imperador deste período, certo? No governo dele é escrita a nossa primeira Constituição. Ela, inclusive, é escrita no ano de 1824. Daqui 3 anos, a nossa primeira Constituição vai fazer 200 anos, certo? Uma característica extremamente importante dessa primeira Constituição é que dentro dela eu vou ter um poder chamado poder moderador. Vocês sabem que no nosso governo nós temos 3 poderes, não é isso? O executivo, o legislativo e o judiciário. Aqui também tinha esses 3 poderes, porém tinha mais um 4º poder, que era o poder moderador. O que era esse poder moderador? Era o poder que ficava nas mãos do Dom Pedro I de interferir dentro dos outros 3 poderes, beleza? Então esse poder moderador, ele dava total autoridade para o Dom Pedro I. Algo que a tia não colocou aqui, mas que também faz parte do governo do Dom Pedro I, são as características dele como governante. Ele vai se tornar um governante extremamente autoritário. O que é isso? Autoritário é uma pessoa que quer tudo decidir sozinho. Então, a última palavra sempre era dele, ele era extremamente rígido, então as coisas tinham que ser do jeito dele, por isso ele vai se tornar um governante impopular. Em determinado momento, a população não vai mais gostar dele, muito também por conta do relacionamento dele com a sua esposa, tá? Que é a Leopoldina, que a população brasileira à época amava a Leopoldina e como o povo via tudo que ele fazia com ela, as traições e tudo mais, o povo vai passar a não gostar mais tanto do Dom Pedro I, que havia sido o nosso grande herói, que havia sido o proclamador da independência, tá? Vão acontecer algumas coisas lá em Portugal que vão fazer com que o Dom Pedro I volte para lá e tenha que abdicar do seu poder aqui. O que é abdicar? Abdicar é você largar, é você abandonar, é você deixar.
Então, quando eu falar assim, abdicação de Dom Pedro I, eu estou falando do momento que ele entregou o poder, tá? Isso vai acontecer no ano de 1831. Então, o governo dele vai de 1822, que é o momento da proclamação da independência, até 1831, que é o momento que ele abdica do trono, abdica do poder e volta para Portugal, tá? Nessa época, o Dom João VI, que era pai do Dom Pedro I, já havia morrido, já havia tido toda uma confusão por conta do trono lá de Portugal, e o Dom Pedro vai precisar voltar. Além disso, ele já não era mais tão bem visto aqui, então ele vai voltar para Portugal mesmo. Quando o Dom Pedro I vai para Portugal, ele deixa aqui no Brasil seu filho, o Dom Pedro I, para assumir o governo do Brasil. Porém, ele não poderia assumir, porque quando o Dom Pedro I foi embora, o Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade. Quer dizer, ele até poderia assumir, né? Mas não ia ser um governo lá muito bom. Então, o que acontece? Tem início o período regencial. Por que regencial? Porque nessa época o Brasil vai ser administrado por uma série de regentes, pessoas que vão administrar o Brasil enquanto Dom Pedro II vai crescer. Esse período regencial vai durar quase 10 anos, só que em 1840 eles não têm outra alternativa a não ser colocar o Dom Pedro II no poder. Tá? O Dom Pedro II vai assumir o governo do Brasil com 14 anos de idade. Em 1840 tem início o governo do Dom Pedro II. Quais são as características desse governo? Primeiramente, que ele vai durar bastante. Ele vai entrar nos anos 40 e vai sair só em 89, ou seja, 49 anos de governo. Aqui a gente vai ter uma grande produção de café, vai ser o auge da produção de café. Vamos ter a vinda de imigrantes da Europa para o Brasil para trabalhar aqui, principalmente na lavoura de café. Vamos ter a Guerra do Paraguai, que é uma guerra entre Brasil e Paraguai. Brasil junto com outros países e Paraguai, tá? Estudamos isso. Abolição da escravidão, que é um momento super marcante na nossa história. Depois aí de mais de 300 anos de escravidão, finalmente no ano de 1888, a escravidão vai ser abolida aqui no Brasil. Beleza? Então, isso é um resumão dos principais acontecimentos do Brasil Império. Eu posso não ter explicado tudo com detalhes para vocês, mas o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês ouçam falar desses acontecimentos e saibam que esses acontecimentos foram aqui. Isso é o mínimo que eu quero de vocês. Por isso, eu quero que vocês peguem esse daqui e copiem no caderno de vocês e vão estudando. Tudo isso aconteceu dentro do Brasil Império. É importante que a gente saiba os momentos dos principais acontecimentos, certo? Bora lá de novo, só para a gente revisitar rapidinho. Começa com a independência do Brasil e um dos últimos acontecimentos vai ser a abolição da escravidão, tá? É claro que o último acontecimento que vai marcar o fim do Brasil Império vai ser a proclamação da República. A proclamação da República ela vai inaugurar uma nova era, um novo período histórico do Brasil, que é justamente a República, tá? Mas antes da proclamação, vamos ter a abolição, certo? É um dos últimos acontecimentos. Logo após a independência, nós temos o governo de Dom Pedro I. Eu costumo dizer que o Brasil Império, esse período, ele tem 3 fases, tá? O governo do Dom Pedro I, o governo do Dom Pedro II, o período regencial e o governo do Dom Pedro II. Primeira fase, Pedro I. Segunda fase, regencial. Terceira fase, Pedro II. E aí, dentro disso, você vai pegando os acontecimentos importantes. Como, por exemplo, dentro do Dom Pedro I, nós temos a primeira Constituição, temos a criação do poder moderador. É claro que aqui tem outras coisas, mas essas são as coisas principais. Temos a construção da imagem do Dom Pedro aqui também como um governante autoritário, certo? Depois ele vai embora e inicia o período regencial. No período regencial, nós temos uma série de conflitos no Brasil. É aqui nesse momento que acontece a cabanagem. Já ouviu falar da cabanagem? Que é um movimento que acontece aqui no Pará? Pois é aqui no período regencial. E depois, o governo do Pedro II, que é conhecido pela produção de café, pela vinda dos imigrantes, pela Guerra do Paraguai, pela abolição da escravidão. Beleza? Agora sim, no nono, uma noção que eu quero que vocês tenham é que dentro desse governo do Dom Pedro II vai crescer bastante o movimento que a gente chama de movimento republicano. O que esse movimento republicano queria?
Se é movimento republicano, ele queria a república. E o que é a república? É uma forma de governo onde o povo tem voz, certo? E aí, essa ideia de república, ela não é extremamente nova para a época. Já se falava de república desde a proclamação da independência. Porém, após a nossa independência, nós não nos tornamos república, nós nos tornamos uma monarquia, certo? Mas ao longo desse período do Brasil imperial, vai crescer, vai tomar força o movimento republicano, até que vai chegar um momento que é justamente o ano de 1889, que esse movimento republicano vai se juntar a outras causas e juntos eles vão acabar com a monarquia, tá? Nas próximas aulas a gente vai entender quais grupos se juntaram para acabar com essa monarquia, para acabar com o governo de Dom Pedro II e como foi que tudo isso aconteceu, beleza? Mas tenham ciência, tenham consciência de que o movimento republicano ele vai se construindo lá desde que a gente se torna independente. Ah, uma coisa importante. O Brasil, ele se torna independente, mas ele continua sendo, digamos assim, um regime antigo, continua sendo uma monarquia. Outros países aí da América se tornam independentes e já partem para ser uma república. Isso é uma diferença que vocês precisam saber também em relação à nossa história, tá? Que é diferente da história de outros países aqui da América. Tá? Outros países da América se tornaram independentes e logo começaram a sua república. A gente se tornou independente, começou uma monarquia. Se manteve, digamos assim, na antiguidade. Só depois é que nós vamos nos tornar uma república. No 9º ano nós vamos estudar toda essa nossa história aí de república, tudo que aconteceu, como foi, os principais nomes, os principais acontecimentos, beleza?